A igreja, ela é a casa de Deus. O primeiro lugar fixo de alvenaria que Deus teve foi o templo construído por Salomão, que abrigou aquele povo que até então era nômade. A palavra hebreu vem de nômade, não é? Um povo errante e que se fixa e que conquista de modo especial a cidade de Davi, que é Jerusalém, a Sião. E Davi faz um primeiro templo móvel, não é? Uma tenda, uma grande tenda para abrigar a Arca da Aliança, que tinha alguns objetos sagrados, a tábua de Davi, aliás, a tábua de Moisés, da lei, o maná, por exemplo, né? Um pouquinho do maná, com todos os seus significados. E ali se guardava, num lugar que chamava Santo dos Santos. Eu não vou aprofundar aqui, mas falar da importância do templo. Primeiro, o templo é o nosso próprio corpo, isso é importante a gente lembrar. E quando Jesus entra, ele faz uma limpeza no nosso corpo, mas ele só vai onde de fato a gente admite que ele vá. Embora a gente ache que Deus não saiba das coisas que nós pensamos, o que habita no nosso coração e em todo o universo é do conhecimento de Deus. Mas como fomos marcados pelo livre-arbítrio, Deus só entra nos lugares onde e quando nós permitimos. E a partir disso nós conhecemos o mistério de Deus. Ainda hoje nós construímos casas para chamar de casas de Deus, imitando as sinagogas, o templo, onde o exercício do sacrifício era feito para lembrar a santidade do lugar e a santificação do povo pelo sacrifício. Hoje ainda é assim. Esse lugar tem duas grandes mesas em destaque e três locais que também exercem essa função. Falar de Cristo, eis o ambão que eu falo, a mesa que eu falo, mesa da palavra, onde Cristo, a boa notícia do Pai, fala da boa notícia do Pai andando pela terra. Proclamamos o Evangelho de pé, para de pé dizermos do respeito àquele que é o Evangelho vivo e àquele que fala através do Evangelho vivo e que é a boa notícia entre nós. Tudo se realiza em outra mesa, quando tudo que é palavra se torna carne. Do mesmo jeito que Deus criou, o Espírito Santo testemunha a fração do pão e do vinho nesta mesa do sacrifício, sendo transubstanciado, ou seja, não mudando a forma, mas mudando a sua substância. Não mais o pão, mas o corpo de Cristo, não mais o vinho, mas o seu sangue. Uma outra cadeira de destaque, a única verdadeiramente de destaque, que aqui no caso é a única que está, com o apoio das costas, é aquela que representa a presença de Cristo no sacerdócio. Eu não sou o Cristo, mas o vivo, quando assumo o meu ministério. Meu ministério é eterno, porque está apoiado no de Cristo. O meu ministério teve um dia, um prazo. Vou fazer 15 anos de padre no próximo dia 20 de fevereiro. Passou tão rápido, né? Você que assistiu, Ilma, tudo. E esta cadeira está em destaque. Então estão aqui três momentos da vida de Cristo. O Cristo profeta, o Cristo rei, o Cristo sacerdote. Olha que beleza. E a este lugar que nós chamamos presbitério, lugar dos anciãos, a este lugar que nós chamamos altar, a este que nós chamamos de ambão da palavra, e a sédia,
que é o lugar onde senta o presidente, esta cadeira emana para nós tudo aquilo que estava na Arca da Aliança. A lei, o sacerdócio, o poder régio de Cristo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso corpo também deve ser uma igreja em miniatura. Porque nós fomos consagrados desde o batismo, não para continuar a ser o que éramos, pecadores, porque só poderíamos receber dos nossos pais o gene de pecadores, mas recebemos de Cristo um caráter novo, a santificação dos nossos espaços, e isso entra como costume da igreja, desde os Atos dos Apóstolos, quando as crianças, os adultos, eram todos batizados. Às vezes a gente fica naquela, mas lá na Bíblia os adultos só eram, não. O Atos dos Apóstolos fala assim, olha, a família se converteu e todos foram batizados, e eu creio que antigamente se tinha muito mais filhos que hoje, se todos foram batizados, inclusive as crianças, os jovens, qualquer idade, eram batizados porque todos eram convidados a construir um segundo templo. A este segundo templo nós chamamos família e virou sacramento no século V, o sacramento do matrimônio. Ou seja, no templo que é a igreja, nós descobrimos e ouvimos o Deus que fala através da sua palavra, que se oferece como sacrifício e se apresenta como o Rei que cuida de cada um de nós. No templo da nossa vida, essa dimensão também é vivida, porque nós também somos chamados a santificar o mundo com o nosso sacerdócio, a profetizar, a cuidar do mundo. Isso recebemos no batismo, sede sacerdote, profeta e rei. Tocamos a testa das crianças com o sinal da cruz e com o óleo da crisma, dizendo, sede sacerdote, profeta e rei, como Cristo é. E aqui nós chegamos no momento mais bonito que eu acredito dessa liturgia, quando nós chegamos no Evangelho e reconhecemos esta casa como o lugar onde o Senhor está, e onde o Senhor está, a cura que Ele quer realizar. Vejam, nós não fomos tirados do mundo para a eternidade à toa. Nós não fomos recolhidos do inferno, onde poderíamos estar mortos, esquecidos, inclusive por nós mesmos, para sermos jogados no mundo apenas para sofrer, embora o sofrimento faça parte da nossa vida. Quando nós buscamos a cura do Senhor, nós esquecemos de buscá-la antes, no primeiro lugar que nós recebemos, o nosso próprio corpo, e a gente vai apresentando a Deus o nosso projeto de cura para as nossas vidas, porque não basta apenas a cura de um milagre, que veio revelar que Deus era Senhor das nossas vidas, basta-nos também estarmos preenchidos desta cura, que já faz parte da nossa vida desde que nós fomos batizados. A cura do homem velho, do morto, do pecado, para a vida, para o homem novo, para essa realidade que nós temos que assumir. Então aqui nós nos colocamos diante do Evangelho de hoje com um dilema. A igreja não pode curar apenas neste espaço. E como ela cura no trabalho? Como ela cura na faculdade? Como ela cura na escola? Quando eu, templo do Espírito Santo desde o batismo, assumo a missão de proclamar a vontade de Deus. E amados,
A cura não aconteceu de Jesus só ele impondo a mão, cuspindo, não. A cura aconteceu ontem, por exemplo, quando ele estende a mão. E quantas vezes a nossa mão está retraída? Muitas vezes nós nos sentimos inúteis e a nossa fé é vazia, porque onde nós deveríamos ser uns sinais da igreja, como templos da igreja, nós estamos com as mãos para trás, a gente está vivendo em bolhas, a gente está protegido, a gente não deixa ser tocado, não toca, não ama. Por quê? Se eu fecho a minha janela para o irmão de rua, que está ali a pedir, tirar da devida segurança de alguns lugares que de fato fica impossível fazê-lo, mas se eu não olho com dignidade, se eu não dou um bom dia, se eu não dou um sentido para aquela vida de um irmão, para que eu fui batizado? Para que eu carrego comigo o munus sacerdotal, profético e régio de cuidado? Vejam como a gente mata a igreja e mata este templo, não só com os pecados mortais, os pecados da carne, que a gente fala, os pecados da zona sul do nosso corpo, não é não. Porque muitas vezes a gente bate nos moralismos de hoje em dia. E Jesus resumiu aqueles 10 mandamentos que estavam na Arca da Aliança e devem estar impressos no nosso coração no amar o próximo como eu vos amei, a linguagem mais aperfeiçoada e última. Amar o outro é amar como se amássemos por vontade. Amar o outro é como amar o meu inimigo, porque se eu amo igual todo mundo ama, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Amar o outro é cura para mim e é cura para o outro. Mas amar não é fazer o que o outro quer, porque é uma falácia esse amor incondicional que os nossos pais têm nos criado, que os amores têm se amado. Não, amor é cruz, é entrega, é abnegação. Mas quem não tem a capacidade de amar porque Deus me ama, não tem capacidade de perdoar porque Deus me perdoa, não tem capacidade de ser curado porque não cura. Quem já recebeu um abraço de alguém? Eu não sou muito de abraçar, eu sou meio autista nisso. Não sou. Eu sou grande, eu penso que as pessoas vão sentir o cheiro do meu sovaco. Então, de abraçar assim, fica assim, parece. Mas é problema meu, que eu também preciso ser curado. Mas tem abraços que curam. Eu me lembro da dona Agostinha de Américo de Campos, que a gente participou do grupo de oração muitos anos, eu era pequenininho, esposa do finado seu Amadeu, tinha um mercado lá, e até hoje eu lembro do abraço da Agostinha. O abraço da Agostinha era um abraço de vida, era um abraço com todos os problemas que ela deveria ter, não sei de nenhum, mas ela deve, porque todo mundo tem. Ela abraçava com quem cura, ou seja, ela fazia com aquele Tadeuzinho acho que eu fui até embora de lá aos 16, né, dos 9 aos 16, amado, porque recebia um abraço dela. Então entendam, este templo é sagrado, mas o templo que atravessa aquela porta é ainda mais sagrado, porque este templo, sem a gente, não pode amar, não pode dar comida para quem tem fome, não pode alcançar quem não é alcançado pela palavra de Deus, não pode alcançar se o transmissor não estiver ligado, se o diretor de imagem não estiver cortando, não pode alcançar as casas dos meus vizinhos, mas eu posso. Não pode alcançar quem está na rua, quem agora está debaixo da chuva, mas eu posso. E eu só vou ser de fato uma igreja
edificada em Deus, e vou ter a bênção de Deus e ser curado e confirmar que Ele caminha comigo quando eu estiver às praças, no abraço, no acolhimento, no estender a mão, reconhecendo que o Cristo que vive em mim ama quando eu não consigo amar, cura quando eu não consigo receber a minha cura, transforma quando eu não consigo transformar. E aí, essa música que a gente canta não só no ECC, mas é uma lição de vida, ela fala àqueles que estão mortos na fé e sem vida, porque não são igreja viva onde estão. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Vamos dizer assim? Fica sempre um pouco de amor nas mãos que oferecem amor, nas mãos que sabem amar. Vamos falar de cura? Fica sempre um pouco de cura nas mãos que oferecem cura, nas mãos que sabem curar. Me parece que já basta por hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.